A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a satisfação de receber o psicólogo e escritor Rossandro Klingey para proferir a palestra Como a Sociedade se Comporta em Recomeços. A todos um ótimo evento. Olá, bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui por vários motivos. Primeiro, porque estou em casa. O Dr. Boega sabe que antes do Brasil me conhecer, ele me chamava para falar aqui várias vezes. E eu tinha sempre uma alegria muito grande quando ele dizia: venha antes um pouquinho para a gente conversar. E vocês o conhecem, é muita cultura, muito conhecimento. E aí ele botava a mão naquele mapa lá, que tem lá na sala dele, e começava a explicar muitas coisas. Então, alegria sempre, o convite, me sinto em casa. Antes de falar sobre como é que as sociedades recomeçam, eu vou dar um passo atrás para 2019, porque antes de acontecer a pandemia que a gente está vivendo, eu não sei se essa microfone é porque eu estou aqui, ou é porque eu estou aqui, é porque eu me sinto melhor aqui, sabe? Eu fico muito, se tu puder dar uma equacionada aí no som, eu agradeço. Antes da pandemia, eu quero falar de uma única informação para vocês terem uma noção de que sociedade nós estávamos construindo. Primeiro, eu quero dizer que eu sou uma pessoa, por natureza, positiva. Eu sempre vejo que as coisas terminam bem. E a história humana só mostra isso, que nós vencemos todos os desafios que nos foram apresentados. Sejam desafios que a natureza nos apresentou, como pandemias anteriores, seja desafios que nós criamos, como as guerras, muito mais destrutivas. E sempre que terminou, nós avançamos muito mais rapidamente. Não obstante a cota de dor inegável que a gente está vivendo agora, o que a gente percebe é uma sociedade que, depois de passar desse evento, depois de contabilizar as dores e os traumas que a gente está vivendo, a gente vai crescer com mais intensidade. Mas aí vamos falar do psiquismo humano. 2019, saem as pesquisas sobre comportamento humano e sobre, por exemplo, fragilidade emocional. Um número que fala por si só. 2019, porque de 2020 para cá a gente não conseguiu mais fazer estatística porque a gente só está contando pandemia. Em 2019, somada a todas as formas de morte do mundo, que mais ou menos 65 milhões de pessoas morrem a cada ano em 2019, desses 65 milhões de pessoas que morreram, apenas 700 mil morreram por violência. Por violência, entenda-se, toda a violência urbana somada de todos os países, pessoas que morrem em assalto, por tráfico de drogas, todas as pessoas que morrem em guerras, onde quer que elas estejam acontecendo, e todas as pessoas que morrem vítimas de ataque terrorista. Então, um ser humano mata o outro, basicamente isso. Das 65 milhões de mortes anuais, apenas 700 mil foi um ser humano matando o outro, em guerra e violência urbana e ataque terrorista. O que implica um avanço imenso. Porque 100 anos antes, o índice era de 5% de mortes um pelo outro. Só que uma coisa entrou no radar. Naquele mesmo ano, 2019, em que 700 mil pessoas morreram porque alguém matou alguém, 1 milhão se matou e 25 milhões tentou se matar. Se você coloca isso num gráfico, você percebe o seguinte: eu corro mais risco comigo mesmo do que com alguém. As pessoas se matam mais a si do que são vítimas da morte por outro. E isso apontou para uma coisa que começa então a entrar no radar, que é a fragilidade emocional. Nós construímos uma sociedade fantástica, tecnológica, incrível, com avanços, com desenvolvimentos inclusive de tecnologias que nos permitiu, pela primeira vez na história, conseguir vacinas em menos de 5 anos. Claro, vou nem entrar aqui nas coisas de celeumas de vacina para quem acha que não funciona, mas enfim. Em menos de 5 anos em menos de 1 ano e meio se criou vacina por causa dos avanços, inclusive a da Pfizer, que é por RNA, que gerou uma tecnologia que vai resolver problemas como câncer e Alzheimer, porque o RNA chega diretamente na célula. Então o que acontece? Essa fragilidade, quem trabalha no mercado de trabalho sabe, quem é empresário sabe, é que temos uma geração que, se você fizer uma crítica e der um feedback, a pessoa se deprime, pede demissão, ela chora, diz que você humilhou ela. Então há uma fragilização muito grande humana e, ao mesmo tempo, uma sociedade mais complexa. E embora nós sejamos a sociedade que tem o mais longevo período de paz,
que a gente tem o maior período de crescimento, tirando as crises temporárias, inclusive essa, de crescimento econômico. E nós que somos nordestinos, se nós lembrarmos como era o Nordeste antes, em 1980, como é o Nordeste hoje, não dá para negar o quanto a gente avançou. Eu me lembro quando eu era adolescente que ia para João Pessoa, daqui para João Pessoa, e eu só via casas de pau a pique cobertas com palha. Era a realidade. Então, a gente tem uma sociedade que avançou materialmente muito, mas emocionalmente ficou fragilizada. E aí você começa a ver o quê? Celebridades começaram a dizer, como por exemplo a tenista japonesa Naomi Osaka, it's okay not to be okay. É como se pela primeira vez estivessem autorizando a gente a dizer assim, ó, é normal você não estar bem, tá? Você pode não estar bem. Simone Biles vai desistir de competir, e as pessoas chamaram de mimimi, mas quem trabalha com esporte de alta performance sabe. Aquele atleta que vai fazer aquele movimento, ele não pode pensar, porque é um movimento que foi ensaiado a exaustão, e ele tem que ser feito totalmente mecânico. Se ela estiver pensando, ela cai, e ela não conseguia reter os pensamentos. Ela sabia que ela podia fazer um movimento daquele e quebrar a perna, e disse, não vou competir. Temos então Michael Phelps, o maior medalhista olímpico do mundo, dizendo que eu tentei suicídio várias vezes depois que ganhei as medalhas e entrei em depressão. E aí, com a pandemia, acontece que as pessoas voltam a ficar em casa, tanto que, ironicamente, aumentou o mercado imobiliário de casas de condomínio, de troca de apartamentos por casas, porque as pessoas sentiram que estavam quase que num hotel para dormir, começaram a perceber a necessidade de espaço, de convivência. Em meio a uma crise, claro que não atingiu a todos, atinge sempre os mais pobres, qualquer crise econômica, as pessoas começaram a comprar, mas essa rotina de mudança interna não aconteceu só, eu acho que cabe um papel de parede aqui, um tapete aqui para eu maratonar minha série, eu preciso de uma coisa que tenha jardim, eu estou sufocado nesse apartamento de 80 metros em São Paulo, no meio de uma pandemia, com 3 meninos gritando aqui dentro, e as pessoas começaram a perceber que precisavam de mais. Só que aconteceu um outro fenômeno, elas começaram a se observar. Quando nós fomos para casa, de repente, claro, foi estranho, doloroso, adaptação profunda, e mesmo assim a gente fica pensando, que bom que essa pandemia foi na época da internet e banda larga com smartphones e aplicativos como o Zoom e todos os outros que a gente usa. Porque se essa pandemia fosse na época do Nokia de lanterninha, como a gente ia fazer trabalho remoto? Diga aí. O telefone, né? Então, só que quando a gente voltou para casa, a gente voltou para um lugar bem conhecido. Para o nosso lar. A adaptação foi difícil, mas voltamos para o nosso lar. Aí, como nós somos gregários, nós começamos a desacostumar de conviver em grupo, que é um aprendizado. Então, as pessoas estão tendo medo de voltar porque elas desaprenderam essa convivência. E em todas as empresas o registro é esse. Fiz uma palestra para a Google, conversando com os engenheiros lá, muitos de Campina Grande, que fornece gente para o país todo. Tem um amigo meu chamado Diogo Tavares, filho da professora que tem o colégio de Janeiro Tavares, professora Socorro. Ele mora lá em Nova York, trabalha no Google Docs, já fiz palestra lá com eles. E 60% dos funcionários da Google Mundial disseram, se tiver que voltar para a sede, eu peço demissão. Bom, como eles têm um nível de profissionalização muito alto, são profissionais de alta performance, eles não podem abrir mão e substituir. E embora as sedes da Google sejam maravilhosas de trabalhar, a sede em Nova York é uma sede que eles compraram por apenas 2 bilhões de dólares, o prédio, reformaram, ela tem 7 andares, cada andar foi projetado por um arquiteto famoso mundial, cada andar tem um restaurante temático, tem um que é só Lego, tem um que é só Game of Thrones, você não tem nem vontade de sair de lá. Só que aqueles jovens que foram para Nova York e tal, do mundo todo, quando foram para a pandemia, que voltaram para suas casas, começaram a conviver com os avós, com os irmãos, tomar café com calma, não pegar engarrafamento, e disseram, rapaz, eu já fui, já mostrei para que vi, mas bom é isso aqui. Esse estresse de adaptação da volta é natural, muitas pessoas vão voltar e vão se adaptar novamente, mas eu particularmente, quando fui fazer minha primeira palestra ao vivo, eu tive um ataque de pânico. Eu demorei a perceber que era um ataque de pânico, porque eu fui chegando na cidade e fui tendo uma palpitação absurda, comecei a sentir uma ansiedade gigantesca,
E eu pensei que era sequelas pós-Covid, porque como eu tive Covid em dezembro, e 6 meses, 7 meses depois, começa a aparecer umas... Eu estou aqui no Nordeste, posso falar muito à vontade. Apareceu umas mazelas. E aí eu me disse que eu estou com Covid, será que é sequela? Liguei para a doutora Lívia, né? Pinto. Lívia, eu acho que eu estou com sequela. Rossandro, pode ser tal. Aí depois eu fiquei assim no hotel, disse, cabra, estou com pânico. Porque eu vou fazer uma palestra com gente. Faz mais de 1 ano e 6 meses que eu faço palestra para Zoom. A maior parte das palestras eu não vejo ninguém, porque é só a câmera do celular ou da câmera que eu comprei lá no meu apartamento, que me faz transmitir as coisas, e algumas é bom quando eu ainda vejo alguém no Zoom, porque pelo menos eu olho para a pessoa que está lá do outro lado, e diminui a sensação de solidão. E aí fazer uma palestra ao vivo, eu fiquei destreinado, disse, caramba, quer dizer que essa história de que ninguém se perde na volta não é bem assim, a gente tem que se readaptar. É como as naves, elas são jogadas para fora e quando elas voltam tem a reentrada. O maior perigo, se vocês já perceberam, que os desastres acontecem no pouso, na decolagem, muitos acidentes aconteceram na reentrada. As naves vão reentrando e aí acontece uma explosão. Essa reentrada que a gente está fazendo agora, ela está exigindo da gente uma coisa que hoje é moda, todo mundo fala disso, mas eu queria explicar para vocês quando se começou a pensar sobre isso e por quê, que é a resiliência, né? Nos anos 70, os psicólogos, psiquiatras e neurologistas do mundo inteiro começaram a se perguntar o seguinte, de Freud, marcantemente criador da psicanálise, para cá, a psiquiatria, a neurologia e as ciências do comportamento, psicologia e afins criaram um arcabouço teórico fantástico para definir o que é doença. Se você pegar o manual de psiquiatria e o DSM atual, tem mais de 700 transtornos identificados. Tem um agora que foi identificado em 2019 que chama-se fadiga de escolha. Vocês lembram quando a gente ia na tela vídeo pegar uma fita na sexta-feira para escolher que filme a gente queria ver? E alguém já tinha pegado os 3 lançamentos e você ficava lá, olhava e pegava uma fita e levava para casa. E como só tinha aquela fita, você assistia, mesmo que o filme fosse ruim. Eu lembro que eu coloquei uma vez um filme coreano chamado O Cheiro da Papaya Verde. Eu fui até o fim para saber o que molesta tinha aquele filme. Sabe quando você termina e diz, mas por que eu vi essa droga? Não tinha alternativa. E não sei se vocês já passaram por essa experiência. E agora a gente tem Disney+, HBO Max, Netflix... Tem a própria TV por assinatura, aí tem a Amazon, o Amazon Prime, e um monte de outros, inclusive uns gratuitos. Você passar quase 1 hora olhando o cardápio e não pedir a comida. Você olhar e dormiu, porque o que você assistiu? Eu assisti o cardápio delas. É fadiga de escolha. Para gente que tinha conga, que chute bamba, chegar numa loja de tênis hoje e olhar assim e pensar, meu Deus, isso é uma aquarela de possibilidades, você é capaz de... Você se estressa, porque tênis, aí você se estressa para escolher. Uma série, você se estressa para escolher. Tudo é tanta opção que desenvolvemos a chamada fadiga de escolha. Mas aí pensar, mas a gente só tem problema? Fadiga, estresse, trauma, esquizofrenia, oligofrenia, medo, pânico. Será que o ser humano também não é capaz, não? Será que a gente não poderia fazer um manual de psiquiatria sobre as 700 competências humanas, já que a gente criou dos 700 transtornos? Foi quando começaram a investigar e surgiu, na época, o presidente da Associação Americana de Psiquiatria, era um homem que vinha da chamada psicologia positiva, que era aquela que olhava não somente a incompetência da alma humana, mas a habilidade, a capacidade. Começaram, então, a investigar crianças que tinham passado somente por isso, abuso sexual e abandono, durante a infância. E quando adultos, umas estavam totalmente destruídas, beleza, a gente não se surpreende com isso, e outras eram completamente funcionais, equilibradas, num grau de normalidade, de autocontrole, de leveza de alma, que eles se perguntaram, mas como? Alguém que passa por abuso sexual na infância, vai morar em orfanatos, que passa por mais abuso moral e físico, e depois se torna uma pessoa completamente equilibrada. O que tem por trás dessas pessoas? Na época, quando eles começaram a estudar esse comportamento, eles chamaram de invulnerabilidade psicológica. Era como se elas fossem invulneráveis. Só que eles logo concluíram que não existe seres humanos invulneráveis. Então eles tinham alguma coisa
que você precisava identificar, se perguntar se era inato e, se não era inato, se podia ser treinado. Procuraram uma palavra para definir a capacidade que eles tinham de, depois de passar tanta dor, voltarem ao normal. Não encontraram nenhuma coisa, por exemplo, uma palavra latina, podia ser lá o complexo de Fênix, eles podiam ter usado. Eles gostam muito de usar palavras latinas, mas eles foram na física dos materiais e trouxeram o conceito de resiliência, que nada mais é do que aquela sua esponjinha de prato que você tem, que você aperta ela para lavar o prato e depois que você solta, ela volta ao normal. Há uma pressão, há uma dor, não é que essas crianças não sofreram, não é que elas foram invulneráveis, não é que elas não sentiram angústias. Não, fica tranquilo, doutor, eu pego aqui, tá abertinha, obrigado pelo carinho. Não, é porque eu fui procurar um copo de plástico para fazer a experiência de resiliência aqui, né, para vocês verem a resiliência acontecendo e quando a resiliência é quebrada. Se tiver um copinho de plástico, eu agradeço, porque eu faço a demonstração aqui. O que acontece? Eles perceberam, essas crianças não são invulneráveis, não é que elas não sofreram, sofreram muito quando estavam no evento de dor. E aqui todo mundo sabe o que é isso. Porque a grande questão da psicologia hoje é o seguinte, que a dor é um evento. O sofrimento é a interpretação desse evento. É por isso que tem pessoas que passam pelo mesmo evento, todos sentem dor, mas uns sofrem e outros se fortalecem. Porque a interpretação sobre o evento é diferente por maturidade ou imaturidade. Mesmo evento. Exemplo, pai alcoólatra, clássico. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, eu vi muitas cenas ruins, e aí hoje eu sou um alcoólatra porque meu pai era alcoólatra, era o modelo que eu tinha em casa. Aí esse pai tinha 5 filhos, aí o outro filho, não, eu não bebo não, mas eu odeio meu pai, eu não quero falar com ele, e eu já pedi para minha mãe separar, nunca mais eu tive contato com ele. Segundo filho. Os outros 3, eu não bebo, eu tenho cenas muito ruins da minha infância, do meu pai batendo na minha mãe, mas quando meu pai era sóbrio, ele brincava com a gente, colocava no colo, ia trabalhar toda semana, teve uma infância muito difícil, sofreu. Então, apesar de eu saber, muito obrigado, apesar de eu saber que meu pai era um alcoólatra, eu amo meu pai. Você percebe que é o mesmo evento, mas a interpretação do evento é diferente, e isso repercute como você vai ser adulto, uma pessoa que reproduz o comportamento, uma pessoa que é tomada pelo ódio e tem uma relação profunda entre mágoa e câncer gigantesca hoje em dia, e 3 pessoas que viveram o mesmo evento e seguiram, lembrando o que aconteceu, mas não tomaram aquilo como uma coisa para ser interpretada e definidora da própria vida. Então a resiliência é exatamente isso aqui. Esse copo ele tem um ponto de resiliência. Eu aperto ele, ó. Aqui é como se fosse a dor, o trauma. Depois que passa, ele volta, tá vendo? Mas existe um momento em que pode ser que seja tão grande a dor que aconteça exatamente isso aqui, ó. Ele voltou só. Passou do ponto de resiliência. Aqui a gente tem uma fadiga de resiliência. E aí o indivíduo tem que se refazer. Descobriram que resiliência não define isso. Porque não é que a pessoa volta ao estado anterior depois da dor. É mais que isso. Ela volta melhor. Ela volta mais forte. Ela volta mais capaz. Quando nós quebramos um osso, o calo ósseo formado é mais forte do que o osso. O organismo é capaz de fazer isso. E é interessante porque quando Margaret Mead, uma grande antropóloga, estava dando uma palestra nos Estados Unidos, um estudante perguntou a ela, doutora Margaret Mead, qual foi o evento que, ao seu ver, foi definidor de começar a civilização? E todo mundo esperou que ela dissesse assim, uma tecnologia. Porque tecnologia é tudo que não nasce em árvore. Qualquer coisa que a gente criou a partir da natureza é tecnologia. Esse copo de plástico, esse copo de vidro, essa tampinha, esse telefone, esse microfone. Então eles pensaram, ela vai dizer um tacape, uma flecha, a invenção do fogo, uma canoa, uma inscrição rupestre numa floresta, numa pedra. Ela disse não. O primeiro sinal que a gente viu que a civilização começou foi quando nós encontramos um osso do fêmur curado. Aí as pessoas, mas como assim? O osso do fêmur é o osso da coxa. Quem já teve um parente idoso que quebrou o fêmur sabe como dá trabalho. Depois de ir para um hospital e fazer uma cirurgia que não existia no passado, o tempo de adaptação e de dor para a pessoa depois voltar a andar, se voltar. Ela disse, em algum momento da história humana nós éramos iguais aos animais. Quando um do bando era ferido, a gente deixava para ele ser comido e salvar o grupo.
o chamado boi de piranha. Mas por algum momento da história humana, algo aconteceu, e esse é o chamado elo perdido da antropologia. Em que momento a gente sai de um estado para o outro? E em algum momento, aqueles hominídeos rodando o mundo, quando alguém caiu, tinha desenvolvido uma gama de algo que é rudimentar ao amor, mas era uma ordem de afeto, e ele pensou, eu não posso correr e lhe deixar aqui, porque eu não consigo viver sem você. A civilização humana não começa quando a gente cria uma panela de barro, nem quando acende uma fogueira. Começa quando a gente cuida do outro. Chega a ser poético. E nós sempre conseguimos superar todas as crises que superamos no passado. E essa, quando nós nos unimos. Quando nós entendemos que temos que colar o osso um do outro. Andar em parceria. Porque o que tem de mais fantástico no ser humano é a chamada grande escala de cooperação. Se nós colocarmos, se a gente olhar uma família de gorilas e macacos pequena, parece família humana. Eles brincam, eles catam um piolho no outro, ensina. Mas a gente jamais colocaria 150 mil gorilas para assistir um jogo do Flamengo e do Vasco. E eles ficarem lá comportados. Ou para ir para um carnaval, ou vir aqui para o Parque do Povo, para o São João, que a gente está sentindo falta. Essa vulnerabilidade humana que gerou essa resposta nessas crianças e gerou a psicologia positiva, gerou então o primo irmão do estresse pós-traumático. Depois de um evento de dor, como dor é evento, mais sofrimento é interpretação, aquele que interpreta equivocadamente ou imaturamente o evento desenvolve estresse pós-traumático, angústia, ressentimento, perdas que vão reproduzindo nas próximas relações. A relação não funcionou com meu pai, não vai funcionar com meu marido, não vai funcionar com meu filho. Não funcionou com minha mãe, não vai funcionar com minha esposa, não vai funcionar com minha filha, não vai funcionar com minha chefe, não vai funcionar com meu chefe, porque é uma relação primitiva que gera um carimbo mental para as próximas por transferência. Esse padrão daqui eu vou reproduzindo. Se foi funcional, eu vou reproduzindo de forma funcional. Se for disfuncional, eu vou reproduzindo de forma funcional. Mas se tem um estresse pós-traumático, tem o crescimento pós-traumático. Que é a capacidade que algumas pessoas têm, algumas instituições têm e alguns países têm de se reinventar e sair melhor depois da dor. Lembro agora da música de Gilberto Gil. Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. E se eles tivessem se tornado uma nação odienta por causa do evento, eles não conseguiriam ter dado uma resposta gigantesca como eles deram de avanço tecnológico. Eles foram se reinventar. Eles usaram o evento como crescimento pós-traumático. Tem países que usam esses eventos como estresse pós-traumático e ficam presos a uma onda de ressentimentos e autodestruição. Vocês sabem de que país eu estou falando, eu prefiro não citar, porque tudo é filmado hoje, então vou falar de quem dá certo, sem citar quem dá errado. Países que vivem em rotas de autodestruição. Eu não estou falando do Brasil, não. Estou falando de países que vivem conflitos e conflitos e conflitos e nunca conseguem sair da zona de conflito, porque estão presos no ressentimento dos eventos de trauma. O que aconteceu agora foi um grande trauma coletivo. Mas se você for observar, nesse mesmo evento pandêmico, tem pessoas que ficaram melhores, reagiram bem, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista emocional e coletivo, e tem pessoas que se destruíram. Bom, quando começou a pandemia, eu estava em casa, eu tinha feito a última palestra no dia 16 de março para o Ministério da Fazenda, fui para a Globo na sexta-feira e de lá a gente já estava até sem se tocar. E eles nem quiseram tocar em mim porque eu estava viajando, né? Fátima disse, Sandro, fica aí, porque tu vive em aeroporto. E aí quando terminou, eu fui para o aeroporto de Guarulhos, fiquei naquela sala da Bradesco, e eram só as pessoas falando. Acabaram de cancelar o campeonato de rugby da Índia. E não sei o que era o caos. Parecia que a gente ia para um apocalipse zumbi. Cheguei em casa, o mundo parou. 15 dias depois, a agência liga para mim e diz, Rossano, todas as 75 palestras que a gente tinha até julho foram canceladas. Né? Bom, como eu sou financeiramente organizado, dava para ficar de boa em casa um tempo. Mas eu fiquei sem saber o que fazer, por falta de rotina. O primeiro luto foi rotina. A gente não estava perdendo gente próxima ainda. A gente via aquelas pessoas tocando música na Itália,
A gente achava muito triste ver aqueles corpos sendo recolhidos. A gente, quem já viajou, lembrava, poxa, eu estive nessa rua em Milão e que pena, olha, está tudo fechado, olha só. Quando a gente viu, né, naquela catedral linda de Milão, sendo cantada Ave Maria, sem ninguém, o Papa na Páscoa, passando a Praça São Pedro, que eu já vi ele lá, lotada, sem ninguém. Aquilo dava uma dor na gente, um sentimento de o que está acontecendo. Eu moro nesse condomínio Vivan aqui, que fica em frente à Avenida Brasília, e de 6 da tarde não tinha um carro. A sensação era horrível, estranheza. A gente começou a ter medo uns dos outros. Na torre que eu moro tem muito cirurgião. Então, quando eles estavam descendo no elevador, o que abriu, eu fazia, pode descer. Eles não entendem, quando eles saíam, botava a máscara e desciam. Medo dos outros. Mexeu com um sentimento de segurança pessoal. A gente teve que se reinventar. Aquelas pessoas que tinham a capacidade de interpretar a dor de forma madura, elas foram fazer o que a gente percebe muito bem numa oração que é bem conhecida, cujo autor é desconhecido, que é usada para os alcoólatras anônimos. Porque ela tem um poder psicológico muito interessante. Porque ele diz assim, a oração da serenidade. Dai-me força, Senhor, para suportar aquelas coisas que eu não posso mudar. A quantidade de variáveis, de coisas que tem na vida que não dependem da gente é incrível. E eu tenho que ter capacidade de suportar isso. Dai-me coragem, Senhor, para mudar as coisas que eu posso mudar. Ou seja, aquilo que não depende de mim, eu tenho que suportar, mas aquilo que for eu que tenha que fazer, que eu faça, que eu não terceirize, que eu não jogue a responsabilidade, que eu não dê desculpas, eu faça. E, terceiro, me dá sabedoria para discernir a diferença de uma e de outra. Porque se eu gasto a minha energia tentando mudar uma coisa que não depende de mim, falta energia para mudar aquilo que depende de mim. Então, quando você vai se reinventar, a primeira coisa que você faz é um word map de que depende de mim, de nós, enquanto instituição, fazer. E o que não depende da gente, depende de outras instâncias e que a gente vai ter que esperar decisões. Bom, a gente aqui deixa aqui em estacionário o que não depende de nós e aquilo que depende da gente, a gente vai e faz. Começa a desenvolver essa habilidade, essa potência e dá uma resposta à vida. As pessoas que fizeram isso dentro de casa durante a pandemia se reinventaram muito rapidamente e tem pessoas que vão sair com empresas muito mais prósperas do que antes da pandemia. Quem foi pego no contrapé? Ou aquela pessoa que não tinha habilidade para isso, ou aquela pessoa cujo negócio foi profundamente afetado, e a gente sabe que alguns negócios foram muito mais afetados que outros. Por exemplo, setor de eventos. O setor de eventos está de joelhos no mundo todo. A gente viu atores da Broadway pedindo comida em Nova York. Ninguém imaginou isso, né? Mas também tem pessoas que simplesmente olharam para aquilo ali e se reinventaram. E uma outra coisa que é muito importante, especialmente para quem trabalha no mundo corporativo, é estar tendo sempre a capacidade de antecipar cenários, que é uma coisa que o senhor faz muito bem. Sempre se informando muito, para que a gente possa ter uma noção do que vai acontecer. Porque se você é aquele que no seu negócio joga a bola, vai para o meio de campo, depois cabeceia e faz o gol, você está esgotado. Você não consegue olhar o que está acontecendo no seu setor, se ele não vai ser destruído por uma nova tecnologia que breve pode chegar a qualquer momento em qualquer área. Você percebeu, por exemplo, mais da metade das faculdades e escolas de direito dos Estados Unidos foram fechadas por causa do Watson da IBM, um software que faz várias coisas. Eu tinha feito uma palestra em Boston, encontrei uma pessoa aqui de Campina Grande que trabalha com análise de imagem. Me ajudem, como é o nome do médico que trabalha com análise de imagem? Radiologista. Radiologista, e eu encontrei um dos conhecidos aqui. Aí, como é que está? Não, eu estou aqui num congresso. Disse, como é que está? Como é que está o setor? Ele disse, Sandra, a radiologia está bombando. Mas os radiologistas estão... Aí disse a palavra. Eu disse, por quê? Ele disse, por causa do Watson. Ele disse, o Watson da IBM... que está ameaçando o pessoal de direito olha o que esse software faz, acompanhe os números, tá? Só para você ter uma ideia. Inteligência artificial, porque antigamente, o que é machine learning? É você criar uma máquina que pensa e que cria raciocínios complexos. Aí você bota o seu filho para fazer programação na escola, como se as máquinas agora vão programar elas mesmas? Aí é o seguinte, você pega uma causa,
Vou processar a Prefeitura de Campina Grande porque meu carro caiu num buraco. Uma ação civil contra agente público. Aí você pega o seguinte, contrata uma banca de advogados que tinha mais ou menos 50 e agora tem os sócios e mais 2 estagiários. E o Watson, que eles alugam e usam como assinatura. Bota lá, processo de fulano contra o prefeito de Campina Grande. Aí o Watson faz exatamente isso. O que é que o Watson faz quando você bota essas informações? Analisa. 10 mil artigos científicos sobre o tema de processo de agentes civis contra agente público. Por inteligência artificial, ele analisa em cada vara de Campina Grande, se cair em cada juiz, pelas decisões que são feitas agora, estão dentro do sistema juiz, como ele pensa. E que base de decisão ele começa a tomar. Se for para uma turma recursal, o que, é que pode acontecer? Se chegar na segunda instância, em João Pessoa, por desembargadores, como a decisão pode ser tomada? Ele analisa a tendência de jurisprudência dos últimos 10 anos sobre o tema na cidade, no Estado, no Brasil, 10 mil artigos científicos e imprime a peça de defesa jurídica. Em 15 segundos. Em 15 segundos, o software da IBM analisa 10 mil artigos sobre o tema, analisa 10 anos de jurisprudência e imprime a peça em 15 segundos. Você faz medicina, pós-graduação, e você faz uma especialização em radiologia. Chega uma paciente, você coloca aqui o sensor, ele vê um provável câncer de mama, desconfia, compara com o que ele viu, os casos que ele já atendeu, manda para uma pessoa, faz uma pequena biópsia no laboratório para dizer se é ou não maligno. O software, ele analisa aquela imagem, compara com 10 milhões de informações sobre o tema e dá um resultado em 15 segundos com 75 vezes mais acerto do que o mais experiente radiologista do planeta. E eles já estão desenvolvendo softwares que você vai pegar, e em vez de assinar, por exemplo, sei lá, um plano de saúde, você vai assinar esse software e está concorrendo para isso a Amazon, a Apple, as empresas chinesas, você vai colocar assim e pela expressão facial, análise de rosto, dizer o que você tem, o que é que está acontecendo, quais são os sintomas e o que você tem que fazer. Qual é a vantagem? Você pode assinar isso por $15 e você é uma pessoa pobre, vai ter medicina de ponta no celular. Qual é a desvantagem? Muitos profissionais vão ter que fazer outras coisas. Vários radiologistas estão fazendo psiquiatria. Não é porque eles estão enlouquecendo, não. Entenda. É porque eles sabem que, por mais que você crie um robô super inteligente e que seja capaz de fazer terapia, você não vai se sentir à vontade de conversar com um robô. Imagine você chegar assim, eu fui traído. O robô não vai dizer, eu lhe entendo. Só um ser humano é que diz, putz, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Então, essa empatia, que é plenamente humana, nessa capacidade de se reinventar como pessoas, é o que faz a gente responder a voltar como instituição, como empresas, como país e como ser humano e família, o mais rápido e o mais competente possível. A verdade é o seguinte, que quem vai voltar melhor é quem já estava melhor dentro do processo. Quem começou a se reinventar antes do mundo voltar ao novo normal. Quem já estava se reinventando dentro da dor, estava reinterpretando o evento, não estava fixado na dor, mas na interpretação que fazia dele para se construir com mais capacidade. Eu abri uma empresa de educação e liguei para um amigo meu, que é dono da Anima Educação. E aí eu só queria que você me desse uma consultoria, eu não posso lhe pagar, mas você pode me dar uns informações. Claro que sim, fizemos uma reunião de Zoom. Ele disse, Sandro, durante a pandemia, sabe que eu comprei uma faculdade ontem por 4 bilhões de reais. Eu não consigo nem imaginar, Daniel, o que é 4 bilhões. Se você comprar um negócio por 4 bilhões, na minha cabeça não roda no sistema isso. Ele disse, é porque eu me reinventei na pandemia. Eu disse, mas você se reinventou antes. Eu fiz uma live com ele e com o Isa Trajano, porque eles criaram o movimento Não Demita o ano passado. Ele disse, mas antes disso você tinha se reinventado. Qual foi o fator que fez você reinventar-se? Ele disse, Sandro, em 2018, eu fui para 5 velórios de amigos com menos de 60 anos, que não paravam nunca, só trabalhavam. E quando eu cheguei nesses velórios, eu tomei uma decisão, baseado na conversa que eu tive com outro amigo meu. Eu disse, fulano, por que você mudou? Você era um cara que era um workaholic e tal. E depois você deu uma desacelerada, as empresas continuam bem. Ele disse, Daniel, eu decidi viver rico e não morrer rico. Eu achei tão simples a observação. Assim. Ele disse, como assim? Eu quero viver rico. Esses nossos amigos aqui morreram ricos.
E mais, você sabe que esses nossos amigos, que a gente inclusive está aqui no enterro desse agora, os filhos deles, em 6 meses, vão quebrar tudo. Porque ele não treinou esses meninos para serem sucessores, mas para serem herdeiros. Uma das palestras que eu mais faço hoje para a Fundação Dom Cabral é a diferença entre sucessor e herdeiro. Para famílias. Aí as famílias contratam. Aqui tem, o Dr. Gadelha deve conhecer, tem um projeto que chama Grupos Familiares. Então, são famílias herdeiras de grandes empresas brasileiras que sabem que na terceira geração se quebram as empresas. Então, sempre que 99% das empresas do mundo quebram na terceira geração, ou seja, quando nascem os netos. Então, eles se reúnem, criam um conselho de administração familiar, demitem a família inteira da empresa, ninguém mais pode trabalhar lá. Acabou. São donos, recebem royalties, vão para casa e abrem o que quiser com a arrecadação, mas não pode trabalhar na empresa. Aí você imagina aí, Veda City, o que você imaginar de famílias ricas daqui, você vai lá. E existe o encontro mundial dessas famílias herdeiras do mundo, que tem o PIB do mundo, que se encontram em Dubai, em Paris e tal. Você vai lá, é aquela coisa. Os conflitos, a incapacidade de gerenciar as emoções. O que faz a empresa quebrar não é incompetência técnica. É incapacidade de gerenciamento de conflitos das pessoas. E aí você vai para o mercado de trabalho. Hoje, 89% das demissões no mundo não são provocadas por incapacidade técnica de execução de tarefa, mas por incompetência emocional de convivência com as pessoas. Quando a gente foi para casa, a gente perdeu essa habilidade, está tendo que treinar. Então a gente tem que ter paciência nessa volta. Como alguém que machucou o pé, ficou na tipóia um tempo, e quando vai pisar, faz assim, porque está inseguro. Não é assim que a gente faz quando quebra o pé? Até que a gente, depois de uma semana, volta a andar com firmeza. Então, paciência, capacidade de perceber que você vai ter reações, mas que você vai poder voltar, fazer o seu melhor e pensar, preciso ter mais capacidade de lidar com crises, porque o novo normal, o que é o grande novo normal? É que, quando acontece um evento dessas proporções, todas as tecnologias que estavam ainda embrionárias desenvolvem com muito mais rapidez. O Zoom, em 2019, valia alguns milhões de dólares. Agora está valendo 200 bilhões de dólares. As tecnologias embrionárias hoje são comuns. Elas se desenvolvem muito rapidamente. Então, o que é o novo normal? É que nada mais vai ser fixo. Tudo vai estar em constante mudança. E se a gente vai ter que se reinventar o tempo inteiro, a gente vai ter que aprender a ser resiliente. Porque a probabilidade é que você, numa vida, tenha 5 profissões. Você começa uma profissão, aí vem uma tecnologia e acaba com o setor. Você tem que se reinventar. Começa uma profissão, vem uma tecnologia e acaba com o setor. Você tem que se reinventar. E a grande questão é, existem algumas habilidades que sejam padrões que eu possa dar para as pessoas, porque mesmo que as profissões mudem, isso vai ser fundamental? Sim. É por isso que o Fórum Econômico Mundial de Davos reuniu as 10 competências essenciais para um ser humano saber se direcionar no século XXI, e dessas 10 competências que o Fórum Econômico Mundial de Davos reuniu, 8 são soft skills, habilidades de competências socioemocionais. Resiliência, criatividade, pensamento complexo, resolução de conflito, capacidade de conversa consigo mesmo, locus interno de controle, capacidade de convivência, se reinventar. Aí depois tem domínio tecnológico, programação. Mas percebe que 8 são competências de base. E o novo ensino médio, o que é isso? O novo ensino médio é vamos forçar a competência de base, porque não adianta você treinar um indivíduo para uma coisa que daqui a pouco não existe. Eu passaria um bom tempo falando aqui. Mas eu queria interagir com vocês. Vou chamar agora a Isabel para que ela tenha um microfone que está com ela e que quem quiser fazer pergunta e que eu puder responder. O Dr. Gadelha quer começar para a gente começar a interagir. Aí o Dr. Gadelha começa, eu já respiro e faço que eu consiga responder, Jesus. Seja bonzinho comigo, não faça aquelas perguntas. Você sempre conviveu conosco. Eu posso dizer a todos, vocês viram porque nós convocamos Rossandro. Ele, eu conheço desde criancinha nessa arte de fazer palestra, de ensinar a nós os novos caminhos. Então, ele foi crescendo e aí apareceu em todo o país. E nós
estávamos sempre juntos na hora dele dar a largada. E ficamos assim entusiasmados por termos uma pessoa aqui da terra, um paraibano, um campinense, capaz de expor ao mundo todo aquilo que vem de dentro da alma. Ele retira de dentro de cada um de nós aqueles pensamentos mais insípidos e os substitui por coisas positivas. Eu também sou extremamente otimista, todos sabem disso. Acredito que nós vamos sair numa boa, mas ousaria, Rossandro, como primeira pergunta, eu estou vendo que o setor serviço, que o setor agropecuário, esse não vai sofrer, pelo contrário, nós estamos vendo a necessidade de alimentos. Os serviços estão voltando, alguns serviços estão voltando. A radiologia, como você diz, eu tenho uma sobrinha que é radiologista. Ela disse, eu ainda vou passar, ainda vou terminar como radiologista. Mas os que vêm atrás de mim estão precisando já de ir mudando de profissão, porque é difícil competir com as novas máquinas da IBM, e isso é uma verdade. Agora, voltando ao cerne da questão, quer dizer, a agropecuária não vai ter problema, o setor serviços vai, em vários itens, ele vai voltar muito bem. E eu perguntaria assim, para nós nos orientarmos com relação à indústria, o que é que você está pensando dentro do novo consumo? O que é que vai surgir de mais consumo para a gente aí aprender a acestrar as nossas máquinas, trocando de armas para máquinas, acessar as nossas máquinas para viver melhor dentro do novo normal? Vou tentar fazer aqui uma análise comparativa com o que aconteceu pós Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola e pós Segunda Guerra Mundial. Geralmente, depois de um período de muita dor, de muita angústia, de muitas perdas e de reinvenção social, a sociedade humana volta com sede de celebrar. Tá? O que é que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? Os anos 30 foram incríveis. A reinvenção, a Semana de Arte Moderna de 22. O que é que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Revoluções impressionantes, direitos das mulheres, Martin Luther King tentando diminuir, mitigar, ainda é muito forte o preconceito e o racismo nos Estados Unidos. Quem vai lá percebe isso. Veio Beatles, veio rock and roll, veio tecnologias, veio 70 a internet, as explorações espaciais. Então, a probabilidade é que a vontade de vida seja muito intensa e as indústrias todas terminam se conectando com essa vontade de vida. E a indústria tem uma capacidade muito grande de resiliência, de pegar uma mesma máquina que fazia uma coisa e perceber que ela pode fazer uma outra coisa. Vocês viram, por exemplo, a Lupo. Está todo mundo aqui muitos usando máscara da Lupo. Ninguém estava comprando meia porque ninguém estava saindo de casa. Ela foi lá e começou a fazer máscara. Você chegava no shopping, tinha fila para comprar a máscara da Lupo. As pessoas que se reinventam com os mesmos equipamentos e pensam o que é que o mundo de hoje está exigindo, que o que eu tenho possa ser adaptado para responder essa demanda atual, eu vou me reinventar e vou fazer algo novo. Então, essa capacidade de parar de ficar somente angustiados com as contas chegando, não que isso não angustie, mas também pensar, peraí, deixa eu planejar, deixa eu perceber tendências, isso é fundamental. De forma assim mais detalhada para cada setor, eu confesso que eu não teria condição de responder, mas essas duas coisas estão em mente, assim, que a gente percebe numa conversa muito... Durante a pandemia, eu fiz o seguinte, eu aproveitei e comecei a assinar algumas revistas que eu achava interessante para entender. Eu assinei a The Economist, comecei a assinar para me concentrar no setor econômico, porque, afinal de contas, as pessoas podem criticar o empresariado, mas quem ressuscita um país depois de uma crise, minha gente, vamos combinar, não é governo, não. É o setor produtivo. E no Brasil, o setor produtivo, ele age apesar dos governos. Seja de esquerda, seja de direita, o setor produtivo no Brasil é incrível, porque aqui, qualquer um que investe sabe, parece que o país faz tudo para que você não consiga
funcionar. E você funciona apesar de uma burocracia, sabe? De coisas que não se comunicam. Então, esse é o setor que reinventa a sociedade. Por isso que eu queria entender como é que aconteceu antes, como aconteceu depois da quebra da Bolsa, como é que aconteceu depois da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Aí comecei a estudar também como psicologicamente as pessoas reagiram durante a pandemia e como elas reagiram pós a pandemia, para juntar as duas coisas e pensar como é que a gente junta a psicologia com o retorno do setor produtivo, para que a gente possa se reinventar mais rápido. Espero que eu tenha respondido ao senhor. Alguém pode ficar mais à vontade para perguntar, viu, gente? O microfone está com a Isabela. Vamos lá, tem ali. Tem. Pode ir, Ana Matheus, vai lá. Eita, responder a jornalista. Agora se prepare. Bom dia a todos. Sim, bom dia, Ana Matheus. Eu queria fazer uma colocação bifurcada em duas vertentes. A primeira delas é... Você mencionava há pouco que um setor que já está debilitado, isso potencializou ainda durante a pandemia. E a gente tem um pé manco no país, que é a questão da educação. O cenário da educação daqui por diante, uma vez que todos os atores na educação, professores, alunos, escolas, vão ter que redirecionar rumos a partir de agora. E o segundo aspecto, você também mencionava a questão da potencialização dos dramas, dos problemas psíquicos, e a gente tem nas redes sociais muita gente, milhões de pessoas vivendo mundos distantes, o mundo postado e o mundo real. Isso é uma bomba que só tende a piorar em termos de encontro marcado dessas pessoas com elas próprias. Vou responder as duas, aí se eu esquecer a segunda, tu me lembra. Você sabe, Matéria? Primeiro, porque são duas, como a pergunta que o doutor Gadelha fez, muito importantes. Primeiro, setor de educação. Então, estamos lá em março e, de repente, 1,7 bilhões de alunos voltam para casa. Para desespero dos pais. Porque teve pai que descobriu que tinha filho durante a pandemia. Eu penso assim, teve pai que... tem criança aqui. Era tão terceirizada a criatura, era escola de idioma, era escola de xadrez, era tênis, era shopping, era Kumon, era a aula que o pai via de noite, para dar um beijinho. De repente, aquela criança... Porque quando vários amigos meus ligaram para mim, diziam, eles comem muito. Eu dizia, você não sabia que vem com boca, não? Vem com boca. É claro que eles comem muito, é porque você não via. Pelo amor... Quantos áudios de WhatsApp a gente recebeu de um pai dizendo, eu não aguento, esses meninos têm que sair de casa, eu vou morrer. A gente não viu? Aí eu me lembro das mulheres que criavam 25 meninos no passado, que a gente não consegue criar um. Agora, a grande questão, Matheus, é que assim, há muitos estudos que dizem que a gente vai ter uma perda geracional. Porque antes da pandemia, eu gosto sempre de fazer um passo atrás, começou a sair as publicações sobre o fato que teríamos a primeira geração humana que seria mais burra do que os pais. Porque o QI médio humano só crescia desde que começou a ser medido nos anos 20 do século passado. A cada ano crescia. Chegou um ponto que ele começou a declinar. E esse ponto coincide com isso aqui, ó. Já tenho provas sobre isso. Já está pronto. Eu recomendo você assistir o documentário do Leandro Azevedo, porque ele foi feito pelo cara que criou o Twitter, o cara que criou o botão do curtir do Facebook e do YouTube. Porque a gente tem que olhar as coisas com serenidade, sem criar aquela teoria conspiratória de que tem um monte de gente planejando destruir a gente e manipular. Não é bem assim. Eles criaram um equipamento, rede social, que tem como função, primeiro, a grande pergunta, não existe almoço grátis. A gente já ouviu falar isso? Então por que o Facebook é gratuito? Por que eu não pago para ter o Instagram? Por que entende? Tem uma coisa errada. Começou a descobrir, é porque nós somos o produto. Nós somos o produto. Só que eles criaram o seguinte, eles entendem que eu vou dar o Instagram de graça para Rossandro, para Arimatea, para Boega Gadelha, só que eu vou ter que vender eles para as empresas que vão anunciar. E as empresas dizem o seguinte, beleza, você vai me vender a publicidade, mas como é que você vai garantir que a Arimatea vai ficar muito tempo no Instagram? Não se preocupe, eu criei aqui uma série de equipamentos que vão gerar dependência nele. Ele não vai conseguir ir para o banheiro sem o telefone. Eu sei que vocês vão para o banheiro sem telefone. Eu sei que vocês não veem o WhatsApp no banheiro.
Vocês estão rindo, estão se entregando. Bom, o que aconteceu? Tem uma cadeira em Stanford. Stanford é a universidade que fica ali perto do Vale do Silício, que é a base da grande parte desses jovens que fazem startups tecnológicas. E uma das cadeiras é dependências psicológicas através de gadgets, que são equipamentos. Eles são feitos, todos, os aplicativos e o telefone, são feitos para gerar severa dependência psíquica. Severa dependência psíquica. O povo não está mais nem transando na Arimateia. Esposa e esposo na cama. Olha que vídeo engraçado. Eita, olha essa foto de fulano. Ei, vem cá, meu amor. Não, peraí, deixa eu curtir essa foto. Acabou o tesão, acabou, você não transa mais. O que acontece? Quando o cara criou o botão de curtir, ele não imaginou nunca que uma criança ou um adolescente que viu que a foto do amiguinho foi mais curtida do que a dele, começasse a se sentir menor, com depressão, com baixa autoestima e se matasse. Ele nunca pensou nisso. Quando você cria uma tecnologia, você não imagina o que aquilo vai repercutir lá no final. Quando alguém cria o TikToker e pensa, faz um vídeo engraçado, não imagine que um adolescente em Natal vai fazer um vídeo, vai sofrer cyberbullying e vai se matar. E só chamou atenção porque era filho de uma cantora. Porque isso acontece mais do que a gente imagina, mas não chama atenção. E eles começaram a fazer o seguinte, para manter a audiência, eles têm que fazer com que você queira estar na internet. Aí vem a machine learning, aquela tecnologia que eu falei no começo, são computadores que estão criando, ou seja, eles vão criando uma certa razão. O objetivo, então, do meu algoritmo matemático é fazer com que você fique muito tempo no Instagram e no Facebook. Combinado para quê? Para você ver propaganda. Você já fez assim? Eu tinha tanta vontade de ir para Cancún, seu telefone aqui, ó, desse jeito. Todo mundo fala que Cancún é legal. Aí quando você entra e faz, eita, que coincidência, olha só, apareceu uma foto de Cancún no Instagram. Coincidência nada. Você está lá odiando as pessoas e eles estão vendendo. Aí criou o polarismo político extremo acontecendo no mundo. Só que você tem que parar, porque senão a gente vai para um conflito. A Europa está legislando sobre as redes sociais, vai ter uma grande audiência nos Estados Unidos que é para acabar com o monopólio, porque o monopólio do Facebook com o Instagram é absurdo. O monopólio da Google, que inclusive destruiu a imprensa, porque botava a notícia que você faz de graça, você pesquisa, você como jornalista sabe lá, tem que ter fonte. Se você disser uma mentira, é você que paga a mentira que você divulgou achando que era verdade, então tem que ter fonte, tem que ter pesquisa. Aí eles lá botando a notícia como se fosse deles. A Austrália aprovou uma lei acabando com isso. Sabe o que o Google fez? Saiu da Austrália. A Austrália é insignificante para o Google, mas a Europa vai aprovar uma lei semelhante. Aí eles vão ter que refazer, vão ter que repensar. A notícia não é sua. Você está divulgando a notícia do Paraíba Online, botou lá o link de graça. Como assim? Quem pesquisou foi ele. Então, enquanto está aumentando essa crise, começou até um movimento, não sei se você viu, que o movimento é, me fala aí, além dos stories, como é que está a sua vida de fato? Porque vamos entender psicologicamente o que é o feed do Instagram e do Facebook. Você já foi na casa de alguém visitar e quando você chegou lá tinha um móvel, um aparador cheio de porta-retratos? Já passaram por isso? Pronto. Aquilo ali é a família. Tem no porta-retrato a foto do pai morto. Tem no porta-retrato o dia que você sofreu um aborto? Não. No porta-retrato você bota os dias bons. Mas aquilo não fala da história da família. Por trás de cada foto feliz teve muita dor. O feed do Instagram é isso, gente. Não confunde. É porta-retrato. Então olha para aquilo ali e pensa, tem filtro. Por causa do zoom, aumentou as cirurgias plásticas. Porque as pessoas, vixe, como eu estou feio nessa reunião. Meu Deus, como eu estou acabado, olha só. Aí a pessoa bota filtro. Aí, inclusive no Zoom tem filtro agora. Você dá um toque, assim, uma suavizada no rosto na reunião de Zoom. Aí os outros estão criando. Agora o FaceTime do iPhone também criou filtros para você participar de reunião e borrar o cenário de trás, porque nem sempre está arrumada a casa, né? Você dá uma borrada. Ou então com a ponte Golden Gate atrás, tem gente que faz a reunião com a ponte Golden Gate, o espaço, né?
a gente começou a se preocupar demais com os outros. O que acontece com as redes sociais, Arimateia, é que ela exacerba um outro problema atual, que a gente chama de... Foi um primeiro jornalista americano que fez isso no New York Times, falando sobre adult kids, adultos crianças, que a gente em português traduziu como adultescente, que é aquele adulto que se comporta como adolescente. Qual é a característica do adolescente? É natural que seja assim, na adolescência, tá? Mas não como adulto. Minha preocupação é como os outros me veem. Como é na idade adulta. Minha preocupação é como eu me vejo. Para quem amadurece. Amadurecer não é avançar na idade. É desenvolver uma competência emocional para ser adulto. Então, o que a gente tem hoje? Já tem um monte de pessoas que moram na casa dos pais com 40 anos de idade, ou casam. Aí, porque os pais não treinaram para ser uma pessoa independente, aí paga o plano de saúde do filho, da nora, dos netos, paga a escola, o padrão de vida não é real daquela pessoa, aí ela não luta, porque você inflou o padrão dela, aquilo não é o padrão dela real, e quando você morre, ela não sabe viver, é um adultescente. Você não deixa de fazer porque você ama, mas você está enfraquecendo a pessoa. Não, meu filho, é o seguinte, eu vou pagar o teu plano de saúde mais um ano. Você casou agora, você tem que saber pagar o plano de saúde do seu filho para ver quanto é que custa. Aí o que a gente mais ouve de pai e mãe? Eu me aposentei, Rossandro, querendo curtir a vida, eu pago o plano de saúde do neto, da nora, do genro, meu filho, não sei o que lá, e eles todo final de semana é restaurante caro, comprando roupinha de marca, trocando de telefone, e eu aqui me acabando, e eu faço de besta. Acho é pouco. Seu pai fez isso com você? Ele disse, foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família, agora é hora de você assumir e sumir. É a vida. Entende? Então, só que eu vejo que muitas legislações vão ser aprovadas para começar a controlar as redes sociais, porque elas estão provocando imenso mal, também são coisas fantásticas, tem que equilibrar isso, é novo, e a educação vai ter uma perda de geração, mas ela vai ser reinventada a partir da pandemia, com certeza. A minha preocupação é sempre aquela, como o Dr. Buega, eu também penso, sempre termina bem, mas até lá tem uma crise e muitos se perdem, sabe? A civilização começou quando um começou a cuidar do outro, foi a percepção, né, vista... Por Margaret Mead, antropóloga americana. Isso. A minha pergunta é o seguinte... estávamos perdendo esse cuidado com as pessoas, já que beijo, abraço, era tudo virtual, né? Estávamos muito nesse vício da virtualidade, de estar só mandando beijinho por WhatsApp e tal. Não sei se de forma natural, será que o mundo, de certa forma, deu um cala ou um retorno de falar assim, humanidade, vamos nos cuidar, e lançou a pandemia? Ou poderia ser... Quando eu falo natural, é porque é incontrolável. Sim. Existem as teorias das conspirações que, não, foi criado, isso ou aquilo. Então, minha pergunta é em cima disso. Estávamos precisando de um chega para que a gente voltasse a cuidar das pessoas, um olhar mais humano? Até dentro da própria nossa casa. Você já comentou isso, mas eu queria... Claro, reforçar, claro. Certo? Sim, certo. Se nós formos realmente dar um passo atrás, mais uma vez, antes da pandemia, tem uma série da Netflix chamada Black Mirror, uma série disruptiva, bem de análise, bem chocante até. Black Mirror fazendo referência a isso aqui, espelho preto, né? Nós já estávamos isolados em casa. Cada um no seu smartphone, cada um na sua TV. Bom, eu sou da época em que só tinha uma TV, quando tinha. E todo mundo tinha que assistir a mesma programação. Aí tinha hora de programação para a criança, depois para o adulto. E depois você tinha que se virar. Hoje em dia, você tem um filho assistindo uma série, o outro assistindo uma outra, a filha assistindo uma outra, vão para a mesa, continua jogando Free Fight, continua. As pessoas não interagem mais. E o que acontece? Como nós somos um ser gregário por natureza, essa falta de interação fez com que a gente aumentasse a base de relacionamento, porque a gente tem os seguidores, os amigos que a gente acompanha no mundo virtual, mas empobrecesse a profundidade dos relacionamentos.
E foi por isso que a gente gerou a geração que é a mais suicida da história humana, é a mais depressiva, é a que mais se corta, é a mais ansiosa e é a mais fragilizada e agora mais burra. Porque a gente estava isolado. Então, às vezes eu penso como você, é como se o mundo, Deus, a natureza, ou sei lá o quê, já que vocês estão isolados uns dos outros mesmo, vamos isolar mesmo para vocês saberem o que é isso? Para ver se vocês voltam a se conectar? Porque o que acontece é, sem as conexões, eu lembro que eu peguei uma vez, eu fiz um acordo na minha casa seguinte, quando vierem aqui para casa jantar, comer pizza, os celulares ficam no outro canto, para a gente conversar, gente. E aí, parece mesmo, por que meus filhos não conversam comigo? Pois comigo conversa. Quando vem aqui, conversa. Sabe por quê? Porque eu faço o seguinte, eu disse, vamos jogar baralho? Eu pego para jogar baralho. Eu sempre aproveito para conversar. E quando você quer interagir, perceber, uma vez eu apresentei para eles imagem e ação, aquele jogo que você tem que fazer mímica, porque aquilo é fantástico, né? Comecei a jogar com um monte de crianças e adolescentes lá em casa, para mostrar aos parentes que era possível. 3 da manhã, esses meninos nunca tinham nem lembrança que existia um celular. Quando eu já não aguentava mais, vou dormir. Não! Digo, não, pelo amor de Deus, eu vou dormir, continue aí jogando. Gente, se você não interagir, se você não se relacionar, se você não olhar olho no olho, você não sabe o que está acontecendo. Por que as mães da gente faziam? Foi que houve quando você chegava em casa. Por que ela fazia isso sem a gente nem dizer o que o danado tinha feito? Porque a gente chegava com aquela cara de desconfiado. Que esposa e mãe têm um radar. Ninguém engana esposa e mãe, é incrível. Tem um Waze dentro delas. Elas têm um contrato com a CIA, não sei. Porque você chega, ela faz assim, foi que houve, aí você faz nada, mas ela olha para você. Não, eu lhe conheço, você está estranho. Mas se seu filho chega em casa e você faz assim, e aí, filhão, como é que foi na escola? Foi massa, pai. Beleza. Aí você não observa, por exemplo, ele comeu mais rápido hoje do que o costumeiro. Ele falou menos hoje na mesa do que o costumeiro. Ele brincou menos. Tem alguma coisa errada. Eu vou contar para você uma história só para você entender como é que funciona isso. Estava no aeroporto de Brasília. Uma senhora me encontra, vem tirar foto, e diz, olha, eu acompanho seu trabalho, estou muito triste, meu filho se matou, 16 anos, tal, não sei o quê. Aí, poxa, que dor, eu sei como é doloroso, tal, não sei o quê. Aí, me ajude, me console, o que é que eu faço? Eu tenho mais 2 filhos, tal. Se a senhora viu algum sinal de que isso ia acontecer? Não. Ele deu nenhuma pista? Não. Ele tinha telefone? Tinha. A senhora pegava o telefone para poder ver com quem ele conversava? Mas o telefone era dele. Desde os 14 anos que eu dei a meu filho a privacidade que ele teria que ter. Aí eu disse assim, a senhora tem certeza que a senhora viu meus vídeos? Porque um deles privacidade só tem quem paga por ela. A senhora tem que vasculhar os bolsos, a senhora tem que olhar o celular. Vou seguir você no Instagram. Não, pai, não faça eu pagar esse mico, não. Quem é que paga esse celular? Quem é que paga essa internet? Pagar mico, sim. Sabe, minha mãe, vou deixar no colégio. Não. Que vergonha. Vergonha da mãe? Que coisa ridícula. Tem vergonha de mim? Não tem não, mãe, bora. Tem menino que não, pai, o seu carro é muito feio, não para na frente do colégio não, que eu tenho vergonha. Aí o cara para na outra esquina. Como é que você faz isso com seu filho? Passar para ele, eu passo para tu. Entendeu? Então a gente tem que ter intimidade, senão se destrói. Ele, depois ele. O senhor poderia dar uma explicação que não existe tempo, só existe o presente? Que não existe o tempo, só existe o presente? Você já ouviu falar nisso? Sim. Veja só. Na física quântica, eles falam da ideia de um contínuo de tempo. Para nós, psicologicamente, só existe o presente. Por quê? Porque o passado não volta e o futuro não chegou. Como é que você identifica isso em padrões psicológicos? Pessoas são ou saudosistas ou depressivas, não que a depressão tenha a única causa como isso. Tem várias causas, inclusive genéticas, tá? Pessoas têm tendências depressivas, saudosistas ou melancólicas porque ou sentem falta de um passado maravilhoso que não voltam mais, ou têm um acúmulo de dores do passado e são revoltadas e magoadas
e não vivem o presente, vivem presos ao passado. É um grupo imenso de seres humanos. Aí tem um outro grupo imenso de seres humanos que vivem com ansiedade do futuro, antecipando cenários, querendo que chegue amanhã, e pouca gente faz as coisas aqui e agora. O único tempo real que nós temos é o tempo do aqui e do agora. No aqui e no agora eu ressignifico o passado e planejo e planto o futuro. Mas se eu ficar preso ao passado com ressentimento ou saudade e preso ao futuro com ansiedade, eu não consumo o dia. O conceito de carpe diem não é o conceito de curta a vida adoidado, é usufrua do dia. Usufrua da experiência presente. O que é mindfulness? É, viva o agora. Nesse momento. É o momento. Esse que está acontecendo. Você está aqui na FIEP, estamos conversando. É o momento presente. Não adianta. Eita, eu vou olhar o WhatsApp se alguém mandou uma mensagem. Não, acabou. Concentração com aqui e agora. É o aqui e agora. Vai tomar um café em casa com as pessoas? Esteja ali. Você sente a diferença de quem está com você e de quem não está. Pessoa com você e faz só um minutinho, peraí. Daqui a pouco eu mando uma mensagem para tu, então. Sim, doutor Boega, não sei o quê. Ei, peraí, só um minutinho. Peraí, rápido. Aí, doutor Boega vai fazer. A gente conversa depois. Por que você não está aqui? Então, o tempo presente é o tempo real existente. O passado não está mais vindo e o futuro não chegou mais. Mas o que a gente identifica como padrão, né? Quando a pessoa começa a viver o presente, ela se desconecta do passado ou por saudade ou por mágoa e se desconecta do futuro por ansiedade. Aí ela começa a construir o futuro, que só se constrói agora. Até voltando para aquilo que você perguntou, começaram a fazer pesquisas para concretizar a ideia de quanto isso está fazendo mal a gente, sem demonizar. É uma questão de equilíbrio no uso. Se você estiver trabalhando com o seu celular assim, ó, desse jeito aqui, ele tira 25% da sua atenção. Olhar. Você não olha, mas fica pensando, será que alguém mandou um zap? Será que tem alguma coisa acontecendo? Mas você não olha. Se você virar o celular e deixá-lo assim e aparecer uma notificação, você já percebeu que notificação é coisa do demônio? É coisa do demônio. Porque ela fica dizendo, olhe, é importante. Aí quando você entra lá, bom dia, grupo. Mas eles fizeram uma pesquisa, ó, notificações aqui. O meu celular... É porque eu puxei, mas ele não tem nenhuma notificação habilitada. Nenhuma. Não tem. Se você tiver aqui, ó. Aí, você fazer esse movimento aqui, ó. De olho, olhou a notificação, não abriu. Aí você volta para cá. Eles detectaram com pesquisas neurológicas, você leva 14 minutos para voltar à concentração anterior. De quando você fez esse movimento de olho. Imagine você, o seu filho estudando e... Eita! Aí eu estou tendo que contratar professor particular ao meu filho, porque ele não está entendendo matemática. O problema da geração atual não é falta de atenção, não é incapacidade de retenção, é incapacidade de atenção. O que faz a gente aprender é a atenção. A atenção é quem dá retenção. Mandou seu filho para o colégio com isso aqui? Pode pagar professor depois. Ele vai estudar com o celular do lado? Pode pagar professor de matemática, de física, ele não vai aprender inglês. Não vai aprender, porque não tem atenção, não tem retenção. Não adianta. Não, mas é uma sociedade nova. Essas crianças já nascem assim, antenadas. Meu neto mexe no celular melhor do que eu. Somente isso. Ele é um nativo digital, consegue digitar mais rápido, mas a capacidade de criticidade sobre a internet que você tem, ele não tem. Por isso eles estão declinando cognitivamente e emocionalmente. Eu terminei psicologia na UEPB em 1999. Naquele ano, meu professor Edmundo Gaudêncio foi dar uma palestra dizendo, na aula da despedida, suicídio infantil é exceção clínica. Talvez vocês passem a vida inteira sem ouvir falar num caso. Existe um pequeno índice de suicídio de adolescentes. 2010, lança-se o primeiro iPhone da Apple e começa a indústria do smartphone e redes sociais nas nossas mãos.
Hoje, suicídio infantil e de adolescentes é uma epidemia global. Ah, não tem relação de causa e efeito, Rossandro, entre celulares, redes sociais e suicídio. São outras variáveis. Eu lembro que uma vez chegou uma senhora para mim, meu filho era um menino estudioso, Rossandro, desandou. Eu acho que é a namorada. Poxa, a namorada? Não, eu ficava mais estudioso quando estava namorando, para mostrar que era bom. Não, desandou, então o menino na vida dele foi além da menina. Não, comprei um smartphone para ele. Ah, se eu comprei um smartphone, com 14 anos foi. Ele usa o tempo todo, usa. E a senhora acha que a culpa é da menina. E não do smartphone. Faça um teste, então. Um teste. Tá. Tire o smartphone 15 dias. As notas voltaram. E a menina está lá namorando com ele. Bem simples assim. É para não ter. Ah, mas que todo mundo na escola do meu filho tem. Se eu não der, ele fica traumatizado. Veja como é fraquinho. Como é fraquinho. Porque na minha infância, meu sonho de consumo era ter um All-Star vermelho. Minha mãe só tinha dinheiro para comprar Conga. Mata você de vergonha. Quando a gente estava no ano melhor, comprava Quixute, que dava um chulé miserável. Amarrava o cadastro até aqui em cima, coisa ridícula. Eu dizia, todo mundo tem Quixute na minha escola, eu só posso comprar Conga. E ia com Conga. Não, mas todo mundo tem smartphone, ele vai se sentir menor. Beleza, então para agradar o grupo, você vai destruir a capacidade cognitiva do seu filho. É uma escolha familiar, não estou aqui para julgar. Mas é assim que funciona. Dentro desse tema aí, eu estou pensando, dentro da capacidade das crianças, comparando uma criança de classe média e uma criança da favela, qual que tem mais a capacidade de sobrevivência na vida real, jogando ele assim, dizer assim, para encarar a vida como ela é, de fato, e de forma comparativa assim, nesse aspecto. Uma criança da classe média que tem tudo na mão, e uma criança que vive na favela, com tudo precário, que quase não tem acesso a nada. Qual é a realidade? Você sabe que antigamente era mais fácil responder essa pergunta. Tá. Você sabe que era mais fácil responder essa pergunta no passado pelo seguinte. Quando eu era criança, mimado era um conceito que só era aplicado a filhos de pessoas com dinheiro. Mas hoje os pobres mimam os filhos. Pararam para ver isso? Vocês lembram de um vídeo que circulou que era assim? O Bolsa Família não está dando mais para nada, porque eu tenho um menino de 16 anos. E vocês sabem como é, uma calça para um menino de 16 anos é mais de R$300. Aí quando você pensa, como é que uma pessoa que ganha o Bolsa Família compra uma calça de R$300? É porque ela é ruim? Não. É porque ela também sente vontade de satisfazer o desejo da filha dela. Entende? Só que ao satisfazer esses desejos, a gente desestrutura a pessoa que ela não sabe o padrão real de vida que ela tem. Então hoje, ser mimado independe da classe financeira. Até porque na minha época, ou você fazia o brinquedo ou comprava brinquedo estrela. E brinquedo estrela era caro. Como eu não tinha, eu fazia. E hoje não. Você pode comprar uma Barbie de não sei quantos R$1.000 ou pode comprar uma réplica da réplica, mas você consegue comprar a boneca. Eu não tinha Xing Ling na minha época. Não tinha R$1,99, que você tinha os brinquedinhos pronto. É brinquedo, criança não liga muito, né? Então, hoje em dia, a questão não é onde eu estou, porque uma criança de periferia ela pode até correr mais risco, a inacessibilidade que ela tem da educação. E, às vezes, a criança de classe média, ela pode ter muita coisa, mas ser bem educada. Tem muito mais a ver como a família educa essa criança do que o entorno dela. Concordo com muita coisa que você falou, Rossandro. Mas existe hoje uma mudança que, por mais que a gente saiba que isso tudo é verdade, a gente não tem força para fazer diferente. Eu convivi com o Quixote, eu fui para a escola a pé, mas eu não consigo deixar meu filho ir para a faculdade a pé. Ah, mas aí é outra coisa, viu? Isso, são outras realidades. Da mesma forma, é como a gente não convive hoje com esse celular. O meu está aqui na bolsa. Mas eu devo ter perdido de fechar umas 3 vendas, porque hoje ninguém quer mais nem ir lá na loja, não. É verdade. Eles querem o preço, querem desconto e mandar o Pix.
E eu adoro conversar. Eu gosto de interagir. Eu digo, vem aqui que o desconto é melhor. Não tenho tempo não vou, não. Manda o Pix ali, manda o Pix. Então, assim, é um conflito muito grande porque a gente sabe que isso é um veneno, mas hoje todo mundo é dependente. Para o adolescente é mais perigoso. Mas todos nós aqui estamos com ele. Todos nós aqui, assim que sair, a primeira coisa é correr atrás dele. Eu também. E aí? É equilíbrio. Quando dá 6 horas da noite, eu vou conversar com minha esposa. Olho do olho. Senão nem namora. Lá em casa é assim O também. que acontece? Óbvio, você trabalha com isso. Seu filho não vive disso. Há uma diferença. Comparar a violência urbana com o que a gente está falando é uma comparação injusta, entende? Porque, lá, a verdade, eu também não deixaria meu filho ir a pé. Obviamente, a gente tem medo. Eu moro aqui no Vivan e não vou a pé para o shopping, porque eu tenho medo. É triste. O que é que a gente mais sente quando a gente viaja para o primeiro mundo? Segurança, a gente, padrão de consumo é quase o mesmo. Antigamente, o que vendia lá não era o que vendia aqui. Hoje em dia é muito parecido. Primeiro mundo não é mais uma questão de onde você mora, de conta bancária. Você pode ter do primeiro mundo em Campina Grande, morando, sei lá, no Alphaville, no condomínio, e você pode morar no Harlem, em Nova York, que está no terceiro mundo. Não tem mais a ver com geografia. Tem a ver com conta bancária, padrão de consumo. Agora, sair andando sem medo não tem preço. É diferente. Agora, celular, claro. Então aqui quando eu sair vai ter um monte de gente. Empresa tal que é palestra, escola tal que é fechamento do caminho de um. Aí eu vou ter que fazer. Mas quando dá 6h30 da noite, 7, eu comecei a me controlar mesmo, assim, tipo, eu vou voltar a ler livro, sabe? Minha calma. Percebi que eu estava ansioso, que quando estava no meu bolso já, eu cheguei a quase bater o carro, porque eu queria responder o WhatsApp andando. É loucura. Eu ia sendo atropelado em Goiânia. Eu estava num hotel que fica de frente ao centro de convenções e sai assim, ó, direto para a pista. É uma pista de 6 vias. Vi um monte de carro. Um amigo meu fez assim, ó. Quando eu cheguei na calçada, o carro fez. Eu disse, eu tô louco. Vou morrer com esse negócio. Aí eu comecei a... Vamos lá, sou um adulto. Eu sei que esse negócio deixa dependência. É muito fantástico. Tem o banco, tem o YouTube, tem notícia, tem o WhatsApp, tem piada, tem tudo. Tem vendas, é ótimo. Mas eu preciso controlar. Agora, com os filhos, eles não dependem disso para os negócios. Para a gente é negócio. A Matéria tem que estar acompanhando notícias, a cadeira tem que estar acompanhando comunicação. É negócio, mas para adolescente e criança não é negócio não, é distração. Mas eu quero que meu filho tenha, beleza, mas você controla o uso, não dorme com ele. O que eles fazem, gente? A gente está passando por isso, tá? Quando a gente acessa a tela do celular à noite, mesmo que você bota no modo noturno, aquela luminosidade, ela transmite uma mensagem para o seu cérebro que não anoiteceu. Aí a melatonina, que produz, que tem 200 funções, entre elas qualidade do sono, e qualidade do sono está diretamente relacionado a rejuvenescimento facial. Eu estou sendo bem pesado para arrasar com vocês. Tipo assim, agora pronto, não vou me dar botox, vou dormir. Vocês tiram uma ideia? É sério, muita gente diz assim, Rosângela, você fez plástico na pandemia? Eu disse, não, dormi. Porque se eu pegava 75 voos por mês, dormia em média 3 horas por dia, eu estava envelhecido. Aí muita gente, você fez plástica? Não, eu estou dormindo. E tem mais, nem volto a viajar daquele jeito, porque comecei a ver o valor de dormir. Como é bom. Dormir. Quando você acessa o celular, a melatonina só produz 50% da melatonina necessária. Então você vai dormir com uma qualidade de sono comprometida, vai acordar com vontade de continuar dormindo, achando que não dormiu o suficiente, e vai começar a ter sintomas de pessoas que só têm sintomas quando começa a ter 80, 90 anos. Então, eu não tenho a chave do meu carro. Passaram por isso já? Onde foi que eu botei minha carteira? Todo dia perdi a carteira. Sabe por quê? Você chegou no piloto automático, botou a carteira aqui e saiu. Aí eu comecei a me ajudar, né? Vamos lá, Rosângela. Eu resolvi então botar a chave sempre no mesmo lugar. Né? A carteira sempre no mesmo lugar. Mas também comecei a não acessar o celular à noite. Evito. Porque eu sei o malefício que faz. Como o filho não depende do celular para fechar negócios,
a gente precisa controlar, porque um deles não tem que usar como a gente, tem todo. E não pensem que mudou. A memória humana se consolidou em milênios. Ela não muda de 10 anos para cá. Para haver uma mudança cognitiva a ponto da gente ser polivalente, acessar o celular, dirigir, conversar, responder, interagir, tudo perfeitamente bem, talvez aí mais uns 2.000 anos. Não vai ser em 10 anos que o nosso cérebro vai conseguir dar esse pulo lugar, não. A gente está perdendo. Por isso que eles estão ficando com declínio cognitivo. Entendeu? Bom, mas, doutor Greg, muito obrigado pelo convite. Sempre uma alegria, uma honra estar aqui. Tá? Eu gostaria de conseguir dar respostas mais ainda abrangentes e dizer coisas mais fundamentais, mas eu acho que eu vim aqui muito mais para fazer algumas provocações do que para responder coisas muito objetivas, até porque eu acho que seria uma ousadia da minha parte querer ter uma resposta pronta, ser a panaceia que explica como é que nós vamos viver essa experiência, mas basicamente retomando 2 ideias essenciais para a gente aqui. Dor, evento, sofrimento e interpretação. Vejam como vocês interpretam a vida, para que a dor não destrua, fortaleça. O mundo está nos convidando a se reinventar agora ad eterno, para sempre. Então, resiliência é a competência essencial. Ninguém nasce com ela, tá, gente? Nós construímos. Foquem na construção disso, para que a gente possa ser capaz de enfrentar o mundo com as transformações todas que se avistam aí para a gente. Obrigado. Rossandro, muito obrigado. Eu tenho certeza que você cumpriu ou supriu aquilo que nós desejávamos, que era extrair de dentro de nós esses traumas, essas causas todas de sofrimento nessa mudança para o novo normal. Então deu uma certa dose de otimismo às pessoas, falando a realidade intrínseca de cada um. Então nós ficamos muito felizes porque fomos assim confortados. Isso é uma forma de confortar o espírito e a alma de cada um de nós, certo? E torcer exatamente por essa união, por essa convivência, essa fraternidade que todos nós tínhamos e não sabíamos agora, depois da pandemia, o que iria acontecer. E é isso que nós vamos buscar. Nós vamos buscar os negócios também que estejam ligados à alegria, à festa. E eu tenho certeza que aqui na Paraíba, nós, a partir de novembro, não vamos ter leitos abertos em João Pessoa, nessas áreas de turismo, mesmo aqui em Campina Grande, porque todos estão em busca da convivência, da alegria, da amizade que parecia perdida e foi recomposta agora, dá uma sobrevida a todo mundo. Então você recheou os nossos espíritos de sentimentos bons, e isso é muito importante para todos nós, saber o que estava acontecendo, de que estávamos sendo vítimas, e precisamos abolir essa vitimização, até inclusive do celular. Muito obrigado a você. Eu tenho certeza que todos ficaram felizes com os conceitos aqui emitidos e com os conselhos também distribuídos. Muito obrigado. A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba agradece a participação de todos e deseja a todos um bom dia.